Primeiro vamos explicar isso, que a pessoa perguntou, que eu acho que é um esclarecimento importante. Por que é importante analisar a Itália? Porque a Itália é o único país desenvolvido, né? Isso, inclusive, não ignorando os Estados Unidos, que tem um Bolsonaro no governo. Então, nós podemos acompanhar o que está acontecendo na Itália para ver quais são as tendências mundiais, quais são os desenvolvimentos, porque toda a informação e todo o conhecimento é pouco para combater o que está acontecendo no Brasil. Só para comprovar que o Salvini é o Bolsonaro italiano, eu vi uma frase dele que ele falou assim, né? Ele quer novas eleições e ele quer que o povo italiano dê a ele um poder irrestrito, que os jornais assinalaram como sendo uma frase do próprio Mussolini. Quer dizer, ele não está, ele declaradamente é o inimigo do regime parlamentar representativo, né? Bom, o que acontece é o seguinte, que a situação do Salvini na Itália é uma situação melhor do que a do Bolsonaro. Ele, na última eleição, ele teve 36% na eleição parlamentar para o Parlamento Europeu, que é diferente do Brasil, não pode se comparar com a votação do Bolsonaro, porque lá é um regime parlamentar. É como se o Bolsonaro, além de ganhar as eleições presidenciais, tivesse tido 36% do Congresso Nacional. E ele aposta agora que se o governo, se forem convocadas eleições prematuras, porque as eleições deveriam ser daqui 2, 3 anos, ele ganharia com mais de 40%. E é uma coisa que muita gente tem medo mesmo, né? Por isso, os partidos institucionais se organizaram para derrubar o governo Salvini, o governo do qual o Salvini faz parte, porque dentro desse governo ele é minoria. E ele é um verdadeiro golpe contra o Salvini, né? Eles lançaram uma série de acusações, inclusive de que ele estava recebendo dinheiro do estrangeiro para financiar a campanha eleitoral dele. Isso aí não foi muito bem sucedido, mas os aliados dele no governo, que é o Movimento 5 Estrelas e alguns setores independentes, passaram para o outro lado, né? E tudo indica, né, já na época que eu estava na Itália já mostrava bastante isso daí, que eles vão tentar formar um governo do Movimento 5 Estrelas e do PD, que é o Partido Democrático, que é o antigo Partido Comunista Italiano, o partido da esquerda italiana, digamos assim, o partido mais moderado da esquerda italiana. Então, o que está acontecendo aqui é a gente vendo como a burguesia, os banqueiros, né, a burguesia dito democrática, com a qual a esquerda quer se aliar no Brasil, está lutando contra o governo Salvini. Então é importante ver se a burguesia tem realmente capacidade de conter isso daí, ou se isso vai ter que ser contido pelo movimento de massas e pela mobilização popular. Eu acho que a situação na Itália vai se agravar muito mais, né? O pessoal não é otimista. Eles vão tentar, provavelmente a manobra, o plano inicial é tirar a Liga do governo, Salvini, né, extrema-direita, formar um governo de um setor direitista, que é o Movimento 5 Estrelas, e o PD, que seria a esquerda, um governo meio Frankenstein, né, e segurar esse governo por 3 anos. E nesses 3 anos tentar diminuir a votação da extrema-direita. Isso com uma crise capitalista muito grande, né? A Itália é um país, dos países importantes da Europa, é o país que tem a maior crise econômica, né? E com como é que se diz? Um acirramento da luta de classes na Itália, porque a coisa está ficando cada vez mais feia, né? Tanto a direita está mobilizando as suas forças aí, e a direita italiana me parece tem mais substância do que a direita brasileira, como a população e setores que não são da esquerda tradicional, da esquerda parlamentar, estão se mobilizando também. A situação vai ficar crítica. Minha opinião, as manobras do Partido Democrático, do Movimento 5 Estrelas, ou seja, dos partidos da burguesia, inclusive da esquerda, né, que o PD é um partido de esquerda, elas vão aprofundar a crise e vão aprofundar
e vão alimentar o crescimento da extrema-direita. E essa observação ela é muito importante para o Brasil, porque aqui tem uma discussão sobre qual é a política a ser seguida diante do governo Bolsonaro. Tem um monte de gente que fala, temos que nos aliar com o PSDB, né? E aí nós vamos conter a extrema-direita. Vai conter? Vamos ver o que acontece na Itália, né? Que é um caso para ser observado. Outro caso é a Argentina, tem vários casos aí que mostram por onde a coisa vai se desenvolver. Não, nesse momento aqui, a coisa não parece muito favorável para os inimigos da extrema-direita. E a extrema-direita na Itália tem essa guerra, essa narrativa de guerra ideológica, como no Brasil, como nos Estados Unidos também? Totalmente. E na última disputa teve um disparo de fake news, como a gente tem observado também em vários lugares do mundo? Isso dos fake news eu não ouvi falar muito na Itália, né? Possivelmente exista também, porque é um método tradicional da extrema-direita, né? Mas o fato é que tem muita... A conversa que é muito parecida com o Brasil é que o Salvini é muito popular, que ele fala para o povo e tal. Não é bem assim, o apoio dele também é na classe média, fundamentalmente, né? Ele não tem muito apoio no Sul, ele está buscando construir uma base de apoio no Sul da Itália e tudo mais. Mas ele é muito parecido com o Bolsonaro. Ele, inclusive, é dado a declarações extravagantes e tudo, a coisas tipo do que a direita fala aqui, né, a guerra contra o marxismo cultural e tudo. Legal, muito boa análise sobre a Itália.